lá. Sabe quando a gente lê a Constituição e fica com aquela pulga atrás da orelha? Vê um monte de direitos ali, mas alguns parecem que valem na hora, e outros, bom, outros parecem mais uma promessa para o futuro. A resposta para isso tudo está num conceito-chave: a eficácia das normas. E é isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande questão, né? Ao folhear a Constituição, a gente percebe que o direito à vida, por exemplo, parece óbvio, instantâneo, mas outros direitos parecem que precisam de um empurrãozinho para acontecer. É justamente essa diferença, que parece meio estranha à primeira vista, que a gente vai entender direitinho hoje. E a chave para montar esse quebra-cabeça se chama eficácia. É, basicamente, a potência, a capacidade que uma norma tem de produzir efeitos no mundo real, no campo do direito. E quem organizou essa ideia de uma forma genial foi o grande jurista José Afonso da Silva. É a classificação dele que vai ser o nosso guia nessa jornada. Então, vamos começar pela primeira categoria, a de eficácia plena. Para entender fácil, imagina um interruptor de luz normal. Você aperta aí? Pronto, a luz acende na hora. Simples, direto e sem mistério. É exatamente isso. As normas de eficácia plena, elas já vêm, digamos, prontas de fábrica. Elas são completas, não precisam de mais nada para funcionar. Desde o momento em que a Constituição foi promulgada, elas já estão valendo com força total, sem depender de nenhuma outra lei, nenhuma letrinha miúda para fazer efeito. São autossuficientes. Olha só as características dela para não restar dúvida. A aplicação é direta, imediata e integral, ou seja, papum, vale na hora e por completo. Elas não dependem de lei nenhuma para gerar efeitos, e aqui vem um ponto fundamental: o legislador não pode chegar depois e criar uma lei para diminuir o poder dela. Não pode restringir. O direito à vida que está lá no artigo 5º é o caso clássico. Ele existe e ponto final. Ok, agora vamos para a segunda categoria, a eficácia contida. Se a primeira era um interruptor comum, essa aqui é como um interruptor com dimmer, sabe? Aquele que você gira para controlar a intensidade da luz. A luz acende na hora, mas dá para regular. Então, o ponto aqui é o seguinte: assim como as normas plenas, as contidas também valem imediatamente. A luz acende na hora. A grande pegadinha, então, é que elas já nascem com uma brecha, uma possibilidade de, no futuro, uma lei vir e regular, dar uma diminuída na luz, entende? Limitar o alcance dela. E olha que exemplo perfeito que a própria Constituição nos dá. O direito de exercer qualquer trabalho ou profissão é imediato. Ninguém precisa de uma lei para poder decidir se, sei lá, um desenvolvedor de software. Só que, olha a parte final, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pronto. É a própria Constituição dizendo, olha, esse direito vale, mas o Congresso pode criar uma lei depois para estabelecer algumas regras. É o que acontece com advogados que precisam da OAB ou médicos com o CRM. E para fechar o nosso trio, chegamos na eficácia limitada. A analogia aqui é a seguinte: imagina que o eletricista instalou o interruptor na parede, deixou os fios passados, tá tudo ali. Mas ele não conectou a lâmpada ainda. Você pode apertar o interruptor o dia todo, que a luz não vai acender. Pois é, essas são as normas de eficácia limitada. Elas são, na essência, promessas, programas constitucionais. A Constituição aponta um caminho, um objetivo que o Estado tem que seguir. É como se fosse uma carta de intenções que só vira um direito de verdade, que a gente pode usar no dia a dia, depois que vem uma lei e diz, ok, vai funcionar assim, assim, assado. Então, a gente vê que a aplicação dela não é direta, né? Depende dessa lei que está no meio do caminho. Mas, muito cuidado aqui. Isso não quer dizer que elas são letra morta enquanto a lei não vem. Elas têm sim um efeito imediato e ele é importantíssimo. Elas criam o dever, a obrigação para o Estado legislar sobre aquele assunto. O direito à moradia, por exemplo. Para ele sair do papel e virar uma casa de verdade para alguém, ele depende de leis, de políticas públicas, como o programa Minha Casa Minha Vida. Beleza, a gente já viu as 3 categorias, uma por uma. Agora, para fixar de vez, vamos botar tudo junto num quadro resumo e ver as diferenças bem claras. Olha aí, esse quadro resume a história toda. Vamos lá. A plena. Aplicabilidade imediata, não depende de lei e não pode ser restringida. É o pacote completo. A contida. Também tem aplicabilidade imediata, não precisa de lei para existir, mas pode ser restringida. É o sim mais. E por fim, a limitada. A aplicabilidade dela não é imediata, depende sim de uma lei e, claro,
pode ser restringida quando for regulamentada. Fica bem mais claro assim, né? Certo, a teoria é bem legal, mas a pergunta que fica é: e daí? Na prática, por que saber isso tudo é importante? Qual o impacto disso no nosso dia a dia? E as implicações são gigantescas. Isso aqui não é só teoria para prova de concurso, não. Primeiro de tudo, saber disso permite cobrar o Congresso. Quando uma norma de eficácia limitada fica lá esquecida na gaveta, isso é uma omissão inconstitucional. Segundo, ajuda a definir quando um juiz pode pegar a Constituição e aplicar ela diretamente num caso. E talvez o mais importante, isso delimita o tamanho dos nossos direitos e nos dá ferramentas para lutar por eles, como o famoso mandado de injunção que serve exatamente para isso, para cobrar a criação daquela lei que está faltando. E para a gente fechar, fica uma provocação. Uma norma dessas, de eficácia limitada, que depende de uma lei para valer na prática, ela já é um direito de verdade ou é só uma promessa, uma boa intenção do Estado escrita no papel? A forma como a gente responde a essa pergunta diz muito sobre a força que a nossa Constituição realmente tem. Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!